Vamos lá, meus irmãos, continuando nossa primeira aula de Teologia Sistemática 5, Eclesiologia, último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Então, vamos lá, como a gente gastou bastante tempo no primeiro bloco e no segundo, agora vai ser um bloco bem curtinho. Então, irmãos, vamos ler aqui no livro ainda, Júnior, leia para nós aqui, ó, Podemos, o seu livro, eu não lembro se é a nova edição ou se é a antiga edição, Júnior? Minha nova edição, qual é a página? Então é a página da Elisângela, eu não sei, porque na minha página da versão anterior é a 716. Qual que é? Mas não, a página da Elisângela é 1000 e pouco, né, Elisângela? Qual que é? O 2, que a igreja é invisível e ainda assim visível, é na 1147. Isso, 1147, Júnior. Tá. No segundo parágrafo, depois desse 2 aí. Podemos dar... Sim. Podemos dar a seguinte, é isso? Isso. Podemos dar a seguinte definição. A igreja invisível é a igreja como Deus vê. Deus a vê. Então, percebam, dá uma pausa aqui rapidinho. Ó, essa igreja invisível, quem tem olhos para ela é só quem é Deus. Eu, como pastor, eu deduzo, meus irmãos, quem vai para o céu e quem não vai. Você não sabe o consolo que é fazer o culto fúnebre de um irmão piedoso. Mística, né? É invisível, né? Agora, você não sabe o terror que é fazer um culto fúnebre de um crente desviado. Terrível. Terrível, meus irmãos. Dá para julgar? Não dá para julgar. Mas é terrível. O irmão lá, né? Alguém já brincou que é o crente Raimundo. Tá na igreja, outro no mundo, entendeu? É horrível. É horroroso. É horroroso. Ainda bem que não é o crente pastor Raimundo, tá? Ai, ai. Mas, irmãos, é horroroso. É horroroso. E aquela alma ainda que é desviada? Pelo amor de Deus, meus irmãos. É horrível. Porque você não vai falar... Você vai falar que... Eu fui recentemente fazer um culto fúnebre de um filho de uma senhora que foi para as drogas, meus irmãos. Se enfiou nas drogas, foi para o crime. Meus irmãos, foi terrível. A avó é membro da nossa igreja, ela chorando, desesperada. A filha, né, a filha dessa avó, que era mãe desse jovem ali. E a gente sabe de tudo que eles passaram para tentar ajudar esse jovem. E a gente orou tanto tempo, tentou ajudar, mas, irmãos, é horrível. Como você vai levar uma palavra de consolo numa hora dessa? É horrível, mas nós, pastores, precisamos. Não dá para a gente julgar. E aí a gente é polido ali. A gente é polido. A gente é polido, não fica também mandando para o inferno, né, irmão? Quem somos nós, irmãos? Estão entendendo aonde entra o desafio pastoral? De falar a verdade em amor, mas ao mesmo tempo de não... Porque é só Deus quem vê, meus irmãos. Ninguém mais vê. Ninguém mais. Eu deduzo que os meus irmãos vão para o céu por causa da sua piedade, das suas declarações, da sua confissão, e mesmo quando escorrega, pede perdão. Ou seja, e aquele crente meio desviado, ou totalmente desviado, ou crente morno? Irmãos, muitas vezes só Deus vai julgar aquele coração. Quem somos nós? Estão entendendo? É isso que eu falo, que nós também, como protestantes, precisamos tomar cuidado. Porque muitas vezes a gente está entrando num campo do legalismo. E aqui não tem a ver com a igreja de Jesus, bíblica. Tem a ver com as nossas igrejas legalistas, tá entendendo? Quantas vezes eu já fui legalista, meus irmãos? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes a gente... Olha só, uma última coisa aqui sobre isso. A gente endossa os nossos e condena os que não são nossos. Isso é um defeito que a gente tem. Eu cansei de ver no meio pastoral isso. Cansei de ver. Muitas vezes só porque o desviado tal era amigo do pastor, o pastor ficava dourando a pílula, mas porque era um amigo, que era conhecido do pastor. O camarada estava com os 2 pés no inferno. E aí esse mesmo pastor que ficava adorando a pílula do amigo, desviado, criticava um outro piedoso só porque não compactua com aquele pastor. Olha como que nós somos pequenos. Perceba, isso tudo é um viés nosso muito pequeno. Não faz parte do nosso gueto, da nossa denominação, ou dos nossos critérios, da nossa tradição. A gente endossa para os quintos dos infernos, está errado. A gente não tem esse direito, entendeu? Porque essa igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Como Deus está vendo agora. Entendeu, irmãos? E aqui nos apequena. Quanto mais a gente vai aprendendo nesse campo, a gente vai saindo de si, e vai pedindo misericórdia, e vai falando, Senhor, me ajuda nesse caminho.
Estão entendendo, irmãos? Porque aqui é muito perigoso, irmãos. Como eu disse, muitas vezes a gente apazigua os nossos e condena os que não são nossos. É errado, meus irmãos. O outro não pensa como eu, até me critica, mas ele confessa a Jesus, ele segue a Jesus, ele segue a Bíblia, ele tem temor, ele é de Deus. Eu não consigo entender ele, ele não consegue me entender, mas ele é de Deus, ele não é um herético. A gente tem que deixar esse lado envezado nosso. E eu estou falando aqui, eu estou fazendo um desabafo aqui, tá, meus irmãos? Quantas vezes eu já errei nesse ponto? Porque eu tenho um pouco desse viés muito militante. E quantas vezes eu já errei nisso? Com a nossa igreja, com outras pessoas, até com ímpios. E eu me envergonho disso o tempo todo, entendeu? Só de lembrar que algumas vezes eu fui radical. Eu não tenho poder de julgar. Deus não me colocou como juiz. E quantas vezes eu julguei? Então, o que nós, no máximo, podemos ser é avaliadores de frutos. Mas a gente não é juiz, meus irmãos. Agora, nós devemos expressar com franqueza os nossos pensamentos, tá bom? Beleza? Agora aqui, vamos lá. Leia para nós, Júnior. Continua lendo para nós, tanto Martinho Lutero, essa parte que eu queria destacar. Ok. Vai lá, Tomé. Vai lá, Tomé. Tchau. Deus vai contigo. Tanto Martinho Lutero quanto João Calvino se empenharam em defender esse aspecto invisível da Igreja, opondo-se ao ensino católico romano de que a Igreja era a única organização visível que vinha desde o apóstolo uma linha de sucessão ininterrupta por meio dos bispos da Igreja. Tá certo? Isso, tá certo. É isso mesmo, continua. A Igreja Católica Romana argumentara que somente na organização visível da Igreja Romana poderíamos encontrar a verdadeira Igreja, a única Igreja verdadeira, com a torre de vigia, né? Até então, hoje... dá uma pausa aqui, Júnior. Por que eles fizeram essa fundamentação? Para se tornarem a única voz divina na Terra. Para se tornarem o único critério. Se você não está nessa igreja, logo você não participa das bênçãos. Porque nós somos o único corpo visível de Deus na Terra. Ou seja, foi um método de apropriação. Vamos lá, num primeiro momento deu certo? Sim, para eles, não para o reino de Deus. Por isso que surge o romanismo. Então percebam, irmãos, como isso é sério, e como isso é perigoso, e como isso é herético. Porque, vamos lá, no Velho Testamento, Deus vai chamando pessoas dos lugares mais variados. Aí vem a história da igreja, nasce o romanismo, e o romanismo é exclusivista. Só eles são. E, no máximo, eram os ortodoxos gregos e depois os russos. Opa, peraí, tem alguma coisa esquisita. Então, percebam que todo pensamento assim, ele é muito mais sectário e humano do que divino. Tá bom, meus irmãos? Tá bom? Então, Júnior, continua para nós, por favor. Vamos ler só mais algumas linhas e a gente vai parar. Até hoje, essa posição é sustentada pela Igreja Católica Romana, na Declaração Pastoral para os Católicos sobre o Fundamentalismo Bíblico, divulgada em 25 de março de 1987 na National Conference of Catholic Bishops do Comité on Biblical Fundamentalist, Comissão de Bispos Católicos dos Estados Unidos. Criticou o cristianismo evangélico, que dominou fundamentalismo bíblico, somente porque esse tirou o povo da única igreja verdadeira. Entenderam? Olha só. Então, eles fazem uma fundamentação. Isso é muito sério, irmãos. Agora, voltando, meus irmãos, nossos irmãos Lutero e Calvino foram geniais. Eles não tiveram medo, assim como os pré-reformadores. É por isso que nós não devemos aqui, me entendam, viu, irmãos? Vamos fazer aqui vamos dar uma pausa aqui com relação ao momento político que vivemos. Nosso país está dividido entre direita e esquerda, está polarizado. Nós, cristãos, sendo protestantes ou católicos, defendemos uma pauta conservadora. Nós temos o mesmo pensamento nisso, nenhum problema. Agora, não é o fato de nós termos concordâncias na política que pensamos religiosamente iguais. Não, aí na religião somos diferentes.
As nossas pautas são conservadoras com respeito ao homem, com respeito ao país, com respeito, né, à criação de filhos. Isso é tudo muito lindo. E a gente tem que ser coerente, não só com o catolicismo, mas espíritas que pensam assim, budistas que pensam assim. Quem é conservador tem, querendo ou não, está mais no cristianismo, isso é verdade. Então, a gente tem essas coisas que nos unem. No entanto, no fringir dos ovos, quando se trata de discussão religiosa, aí sim, não, nós temos muitas coisas que nos diferem. Temos coisas que nos unem, mas temos muitas coisas que nos distinguem. Então, é muito que deixe muito bem claro que eles, ao nos verem, nos chamam de fundamentalistas. Quando se usa essa palavra fundamentalista, não faço uma leitura de que é um elogio, tá, meus irmãos? Porque, historicamente, os fundamentalistas são os ultrapassados, são os ignorantes. Dentro de uma perspectiva filosófica, chamar alguém de fundamentalista não é elogio, tá? Chamar uma pessoa de fundamentalista ele é um bitolado, ele não crê direito, ele está em cima de certas fundamentações e ele não tem uma mente muito crítica e aberta. É literalmente chamando-nos de chongo, entendeu? É isso. Eu sei que nem todo fundamentalista se vê dessa forma. Para mim, por exemplo, a ideia de fundamentalismo tem muito mais a ver com essa ideia de eu estou fundamentado numa tradição, mas eu não estou engessado nela, ou seja, isso não significa que eu não tenha reflexão, que eu não tenha argumentação, que eu não saiba fazer uma discussão filosófica. A questão é outra. Por isso que eu gosto de usar mais o termo ortodoxia. Se eu uso o termo fundamentalismo, geralmente dentro do horizonte das faculdades, chamando a ridicularização. E pode ver que eles falam que nós temos um fundamentalismo bíblico, ou seja, a gente não está aberto à discussão. Eles estão ali, sabe, naquela cartilinha tola e fútil. Mal sabem eles, né, de fato, que a gente está aberto, sim, ao diálogo, né? Então, mas podem ver que há críticas, né? Porque, como o Júnior acabou de ver, principalmente porque esse povo tirou o povo, principalmente porque este tirou o povo da única igreja verdadeira. Eles são a única igreja verdadeira. Leia para nós agora os últimos 2 parágrafos, Júnior, para a gente finalizar nossa aula. Júnior? Ok. Aí que tirou o povo da única igreja verdadeira. 2 pontos. Prossegue. Isso. A característica básica do fundamentalismo bíblico é que ele elimina do cristianismo a igreja como o Senhor Jesus a fundou. Não há menção da igreja histórica, imbuída de autoridade em continuidade com Pedro e os demais apóstolos. Um estudo do Novo Testamento mostra a importância de pertencer à igreja iniciada por Jesus Cristo. Ele escolheu Pedro e os demais apóstolos como fundamento de sua igreja. Pedro e os demais apóstolos foram sucedidos pelo bispo de Roma e pelos outros bispos. E o rebanho de Cristo ainda tem, sobre Cristo, um pastor universal. Aqui há a crítica, né? Você vê que é o que eles acabaram de fazer. E agora, o último parágrafo, em resposta a esse tipo de doutrina, tanto... Em resposta a esse tipo de doutrina, tanto Lutero quanto Calvino discordaram. Eles afirmaram que a Igreja Católica Romana tinha a forma externa, a organização, mas era apenas uma concha. Calvino argumentou que, assim como Caifás, um sacerdote na época de Cristo, era descendente de Arão, mas não um verdadeiro sacerdote, também os bispos católicos romanos descendiam dos apóstolos em uma linha de sucessão, mas não eram verdadeiros bispos da Igreja de Cristo, pelo fato de terem se afastado da verdadeira pregação do Evangelho. A organização visível deles não era a Igreja verdadeira. Calvino afirmou, aspas, a pretensão de sucessão é vã, a menos que os descendentes conservem de modo íntegro e incorrupto a verdade de Cristo que receberam da mão de seus pais e permaneça nela. Qual é o valor dessa sucessão se não incluir também uma verdadeira e ininterrupta imitação da parte de seus sucessores? Que frases lapidares de Calvino, tá bom, meus irmãos? Então, é isso aqui, né? E aí, continuando no próximo parágrafo, por outro lado, a verdadeira Igreja de Cristo certamente tinha também um aspecto visível,
podemos usar a seguinte definição: a igreja visível é a igreja como os cristãos a veem na Terra. Nesse sentido, a igreja visível inclui todos os que professam a fé e dão provas de tal fé na vida. E aí vem as citações, né, do nosso irmão aqui, mostrando as igrejas de Tessalônica, as igrejas da Ásia, as igrejas que se mantinham de pé. Aí faz a crítica também àqueles que se desviaram, como é o caso de Irineu e Fileto, que se desviaram da verdade. Ou seja, a Bíblia não tem problema de fazer apontamentos contra aqueles que deixaram de praticar. Fala também sobre a igreja de Éfeso, adverte os líderes de Éfeso, que Paulo até repreende, ali no último parágrafo da página 717, diz: de modo semelhante, Paulo adverte os líderes de Éfeso que depois de sua partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, ou seja, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Atos 20, 29 e 30. Ou seja, Paulo está dizendo que essa igreja de Éfeso teria ali um levante infernal dentro delas. Opa, pera lá. O que é isso, senão uma profecia mostrando que, se não houver a preservação, há uma emancipação daquilo que foi criado. Se há preservação, não há uma continuidade, mas quando não há preservação, há essa descontinuidade. Então, meus irmãos, né, aqui o apóstolo, o Gruden conclui falando, né, aquele texto de Mateus que diz sobre acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 15 e 16. E aqui a última frase, né? Reconhecendo essa distinção entre a igreja visível e a invisível, Agostinho disse, referindo-se à igreja visível: muitas ovelhas estão fora e muitos lobos estão dentro. Olha, percebam, o próprio Agostinho, que é tido como um santo, está fazendo uma declaração, mostrando que tem muitas ovelhas que estão fora e muitos lobos que estão dentro. É por isso que eu digo para vocês que a igreja cristã ali nos primeiros séculos, inclusive na patrística, foi um momento maravilhoso. O romanismo nasce na Idade Média e eles se perdem. Se eles valorizassem os escritos logo dos primeiros 400, 500 anos, eles não se enveredariam para tantas besteiras. Tá bom, meus irmãos? E assim a gente para aqui, né? Vamos parar aqui nesse ponto 3, porque a gente parou ali naquela parte das metáforas, tá? A igreja é local, mas ela é universal. Ela é local, mas ela também é universal. A gente não pode perder isso de vista, tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma pergunta a mais? Tranquilo. Todas, mas manda no grupo depois. Não entendi, Bia. Fala. Todas, mas eu mando lá no grupo depois. Fechou, Bia, não tem problema. Beleza, gente. Tá bom? Desculpem pelos horários aí, mas vamos lá. Vamos continuar pegando firme, tá bom, meus irmãos? Beleza. Até mais. Amém. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Amém, pessoal. Graças e paz a todos. Boa noite. Boa noite. Respondido, hein? Manda no grupo, hein, Beatriz, tá? Pode mandar. Vou deixar, já anotei. É isso aí. Deus abençoe. Boa, abençoe.